Olá, dando continuidade aqui às nossas entrevistas no Portal Roma News. Hoje nós estamos recebendo o candidato ao Senado pelo PDT, Coronel Osmar Nascimento. Boa tarde, Coronel. Seja muito bem-vindo aqui à nossa série de entrevistas. Boa tarde. Coronel Osmar Nascimento, ele é engenheiro civil por formação. Ele é ex-secretário de Saneamento e Infraestrutura da Ananindeua, coronel da Polícia Militar, né, da reserva já. Isso. E hoje ele é candidato ao PDT, ao Senado da República. Ele é candidato a uma das vagas, né? Coronel, o que levou o senhor a querer ser senador logo de começo, assim, da entrada na política? Verdade, Aline, na verdade não passa por mim, não é uma coisa minha pessoal, no sentido de buscar o poder pelo poder. Eu, na verdade, sempre digo às pessoas o seguinte: eu venho de uma família humilde e aprendi com meu pai duas marcas muito fortes. E filho de pobre, dizia meu pai, só tem dois caminhos para ser gente: estudar e trabalhar. E o que eu fiz na vida toda foi trabalhar. Trabalhei a vida inteira. E foi o que fiz até há 6 meses atrás, quando assinei a ficha de um partido. E assinei aceitando o convite de um partido estruturado, de lideranças fortes, como o prefeito Manuel Pioneiro, o Giovanni Queiroz e todas as pessoas que compõem o partido no Estado, uma candidatura viável. Aceitei por indignação, por entender que o povo do Pará precisa ter alguém que tenha disposição de defender o seu Estado, como diz a Constituição. Nós não podemos apenas continuar com esse Senado do faz de conta. Nós não temos nossos interesses defendidos. E ao contrário de que você vê em Brasília uma crise moral e ética sem precedentes nesse país. Não se pode mais conviver com essa vergonhosa política que é desenhada em Brasília, onde você vê malas de dinheiro, onde você vê o ridículo do assessor de um presidente da República fazendo aquela corridinha com 500 mil reais na mala. Então essa indignação é que me faz aceitar essa candidatura e o desafio de andar o Estado inteiro. Tenho andado e percorrido esse Estado inteiro, que já conheço 144 municípios, mas agora, só nesse período, a gente já percorreu 92 municípios, levando a mensagem de que é possível fazer uma política diferente. É possível ser honesto e ser político. É possível ser político e ser trabalhador. É possível representar o Estado sem buscar apenas os interesses próprios. Coronel, o senhor teve o seu registro, né, deferido pela Justiça Eleitoral, mas o senhor teve um problema com a certidão. O que houve, afinal de contas? Aline, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo isso. A gente está candidatíssimo, nunca tivemos problemas com o nosso deferimento em relação à nossa candidatura. O que houve foi um erro formal de uma certidão que foi apresentada da Justiça Militar e não da Justiça Comum. Isso fez com que a Justiça buscasse providência para que a certidão fosse substituída. O que já foi feito na Justiça Eleitoral, o Ministério Público Federal já deu parecer positivo, a Justiça também, então está sanado e não adianta aqueles que fazem a velha política estar usando os meios sociais para dizer que a gente não é candidato. Estamos candidatos sim e vamos ganhar a eleição. O senhor, segundo as pesquisas eleitorais, as últimas pesquisas, tem cerca de 6% das intenções de voto dos eleitores. Nessa eleição são 2 vagas para senador. O senhor está muito distante das primeiras preferências, né? O senhor acredita que ainda dá para ser eleito? É lógico que dá. Primeiro, nós temos que entender essas pesquisas. Quem paga e quem faz as pesquisas. Porque se você fizer a pesquisa, vamos me deter a pesquisa de senador especificamente, se você for nas pesquisas e verificar, quando a pesquisa é perguntada espontaneamente, o resultado é pífio, você não consegue ter nenhuma densidade para indicar nenhum candidato. Quando você estimula, quem é que aparece na frente? As velhas marcas, que aí estão há décadas. Então é mais fácil da pessoa lembrar de um nome que está aí há décadas, passando por candidaturas e candidaturas, de que lembrar do nome de um cidadão comum, que até 6 meses atrás era um simples trabalhador, e que hoje, então, assume a posição de candidato. A população sequer tem percebido que são 2 vagas para o Senado. De um total de 3 senadores, a população pode trocar 2. Então, agora, na reta final, nas últimas 2 semanas, é que a população começa, então, a se preocupar com seus 6 candidatos que vão votar. Eu tenho plena convicção de quando as pessoas avaliarem e julgar quem está aí, quem fez, quem teve a oportunidade de fazer e não fez, vai querer renovar. E para renovar vai buscar quem tem experiência, quem tem caráter,
quem tem honestidade e tem disposição para trabalhar pelo povo do Pará. Você acha que em menos de 15 dias dá para a população reconhecer os candidatos? São muitos candidatos ao Senado, né? Na verdade, você tem hoje concorrendo em torno de 8 candidatos realmente concorrendo para 2 vagas. Sim. Então, você imagina, você tem 8 para 2. A população é muito mais fácil de avaliar o que está aí. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o que faz um senador da República, que a população, às vezes, não entende o que faz. O que diz a Constituição? O senador, ele é defensor dos interesses do Estado. Eu sempre digo que ele é como um time de futebol que você escala. Diferente do deputado federal. O deputado federal tem 17 no Pará, mas tem 70 em São Paulo. Ou você pensa os 3 senadores como 3 guerreiros, ou você pensa nos senadores como 3 soldados, ou três jogadores do seu time. Agora, a pergunta é, a população se sente defendida por esses 3 guerreiros que aí estão? A população sente que o seu time do Senado está ganhando a partida? A gente precisa avaliar isso. Vamos fazer uma breve avaliação para a gente poder entender se o time que está aí ganha ou não. A gente perde em tudo há décadas. Esse time que está aí é ruim, joga mal. O Pará perde tudo. Vamos lá? Eu vou te dar alguns dados simples. A Copa, nós perdemos para o Amazonas, que não tinha sequer campo de futebol nem torcida. Se você pensar no minério, perdemos para Itaqui, onde o calado era menor, mais longe da Europa, mais longe dos Estados Unidos, e nós perdemos 400 quilômetros mais longe, nós perdemos, e Barcarena ficou chupando o dedo. Se você pensar até nos representantes nossos da Câmara Federal, nós só temos 17. Nossa população é muito maior do que a do Maranhão. E lá no Maranhão, só um senador já subiu o nome de deputados federais para 18. A gente perde em tudo. Aline, agora, 3 meses, renovar a concessão da ferrovia do Carajás. Está querendo dizer que a bancada federal do Pará ela é fraca? Ela é uma bancada que ela não tem... Você precisa entender o que é a bancada enquanto deputado federal e é preciso entender o que é a bancada enquanto senador. Nós precisamos entender isso, é uma confusão que a população faz. A bancada federal no Pará são 17, deveria ter 25. E quem deveria brigar por isso seriam os senadores, para aumentar a representatividade do Pará na bancada federal. Nós só temos 17, mas os 3 senadores nossos estão calados. Estão calados porque a gente pede agora, há 3 meses atrás, renovar a concessão da ferrovia do Carajás. 5 bilhões. E estão mandando para criar a ferrovia do Grão no Mato Grosso. Parece que nós não temos defensores, não temos um senador indignado na tribuna dizendo o seguinte: se esse recurso não fica no Pará, então não sai daqui nenhum quilo de minério. Essas 40 milhões de toneladas que nós construímos na balança comercial vai ser impedida de sair daqui. Nós precisamos radicalizar. Chega dessa coisa do Brasil vir aqui, tira tudo que é riqueza e leva para a sua balança comercial e deixa os paraenses aqui com fome, sem saúde, sem educação. Essa é uma pauta que todos os paraenses são indignados, né? Com a questão da Lei Candir, com certeza, falta da defesa. mineração, do ICMS que não é pago, né? Constituição são os senadores. Coronel, o senhor já disse aqui, né? Eu também já disse, o senhor foi secretário de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua, que é o segundo maior município em população do estado do Pará, um município com muitos problemas, inclusive de saneamento, né? Com certeza. Que tem, a gente viu aí e no Instituto Trata Brasil, mostra que a Ananindeua, ela tem o pior saneamento do estado proporcionalmente, né? Do país, aliás. Como é que o senhor explica, passou quantos anos? 3, né, na parte da Ananindeua. Como é que não melhorou aquilo ali? Lógico. Aí como é que o senhor pode mostrar que pode melhorar alguma coisa simples fazer pelo isso. Senado? Vamos lá. Primeiro você precisa entender como é o Trata Brasil. O Trata Brasil trata 2 itens básicos, água e esgoto, somente. Você sabe que saneamento são 4 itens, né? Nós trabalhamos a drenagem e trabalhamos também o resíduo sólido. Então, só para comparar, resíduos sólidos, drenagem, água e esgoto. Resíduos sólidos de drenagem, a população é super bem atendida e não entra na conta do Trata Brasil. 95% da população tem recolhimento normal de resíduos sólidos. Hoje a cidade, 70% da cidade é drenada para águas pluviais e não é levado em conta no conceito. Aí vira água e esgoto. Quem é responsável por água e esgoto no município de Ananindeua? A Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa. É ela que é minha concessionária e é ela que não dá conta das responsabilidades que tem. Mas então, o município pode, se quiser, ser o responsável, né? Não. Existe um contrato que foi deixado pelo gestor anterior, ele assinou e renovou o contrato por 20 anos. Então, o gestor antes do prefeito Manuel Pioneiro renovou por 20 anos com a Cozampa. E aí eu não tenho como rescindir essa parte.
Mas a Cosampa não tem os investimentos adequados, embora o município, com recurso próprio conveniado, investiu mais de 220 milhões só agora em saneamento. Em questão de esgotamento é muito ruim a Ananindeua, É muito grave. É grave não é só em Ananindeua, é grave em Belém. Sim. É grave no Pará e no Pará Nordeste. inteiro. Então, nossos dados são dramáticos. A minha decisão em relação a isso, e já apresentada, inclusive, no BNDES, a proposta é que tenha recurso de fora. A Ananindeua precisa de R$ 1 bilhão para fazer frente a água e esgoto em toda a Ananindeua, para que a população tenha. Áreas de muita ocupação, De né, muita ocupação, desordenada, e precisa ter investimento em água e esgoto. Mas é preciso também dizer que o que o Trata Brasil coloca muitas vezes como zero, não é zero. Porque o que ela considera, por exemplo, eu vou entrar num detalhe mais técnico, mas, por exemplo, eu considero a água atendida como área de cobertura. O que é a área de cobertura? Onde a água passa na porta da casa, eu entendo que aquela casa está atendida. Mas o Trata Brasil não entende assim, ele só entende se a pessoa liga. Ora, eu não posso invadir o domicílio de alguém e obrigar que ela use a água da Cosampa. Então, são dados estatísticos que precisam ser ajustados, mas é dramático. A verdade é que saneamento é dramático em Ananindeua, é dramático no Pará, é dramático em Belém, e precisa ter uma política a nível nacional. E aí precisa ter um senador que entenda desse dado, para que a gente possa trazer recursos de qualidade, nem que seja recurso terceirizado. Não podemos mais achar que a nossa velha Cosampa vai dar solução para a água e esgoto no Pará. Queria fazer para o senhor umas perguntas mais de cunho político. O senhor é o candidato pelo PDT, o PDT tem um candidato a presidente da República, que é o Ciro Gomes, né, ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro também. Inclusive, ele veio aqui no Pará já várias vezes, né? Uhum. E o Ciro Gomes, ele também está disputando ali a segunda colocação, junto com o candidato do PT, agora Haddad, né, para o segundo turno. O senhor apoiaria o Haddad ou apoiaria o Bolsonaro num possível segundo turno? Aline, deixa eu te falar, eu sou partido. Se o Ciro Gomes não for, né? O Ciro é meu amigo particular. Uma das pessoas que me convenceu a aceitar o desafio dessa candidatura é o Ciro Gomes, que entendo que é o melhor nome para o Brasil. É o mais preparado, é experimentado, não é novidade trabalhar na coisa pública. E, acima de tudo, é honesto. Passou por tudo isso sem ter uma mácula na sua vida, no seu nome. Eu acho que o que o Brasil precisa pensar, que o eleitor precisa ter como condição sine qua agora, é pensar quem é honesto e quem não é. Você acha que ele ainda chega no segundo turno? Eu acredito no Ciro, eu acredito que ainda possa haver uma reflexão. Mas eu sou Ciro Gomes, defendo o Ciro Gomes, e aí, a partir daí, o Ciro Gomes não entrando, o partido vai discutir um encaminhamento, que não é o que eu quero fazer agora. Eu quero focar na minha campanha e apoiar o companheiro Ciro Gomes, que eu entendo que é melhor para o Brasil. O senhor acredita que nessa disputa política de dois candidatos aqui no estado do Pará, ainda pode ter uma reviravolta, outras pessoas podem chegar, além desses que estão apontando aí, despontando aí na frente? Não, eu acho que para o governo do estado a coisa já está bem definida. Você tem 3 candidatos já colocados. Eu acho que esses 3 candidatos chegam ao final do primeiro turno, gerando um segundo turno entre 2 deles. Que as pesquisas indicam que aí fica o Márcio Miranda e o Helder Barbalho, devem ir para o segundo turno. Muito dificilmente seria um primeiro turno, né? Porque no Pará não tem essa tradição. Não tem. Tradicionalmente não ocorre isso. As pesquisas não indicam isso. Mas vamos aguardar a população. Acho que a população está aí para avaliar, votar e avaliar a proposta de cada um deles. Meu candidato é o Márcio Miranda. Além dessa questão da Lei Candir, que o senhor já se posicionou aqui, que outras propostas o senhor tem para o povo do Pará no Senado Federal? O primeiro deles, na verdade, a gente precisa colocar o seguinte: nós precisamos defender esse pacto federativo que aí está, não serve mais para o Brasil. O Pará não pode continuar com essa política para o Brasil de que vem aqui, tira o ouro, mantém a castanheira de pé e mata o paraense de fome, sem saúde, sem educação e sem segurança. Nós precisamos acabar com isso. Agora, é lógico que eu terei e levarei para o Senado uma proposta para a segurança pública. Não tem jeito. Eu sou um especialista em segurança pública. Então, como segurança pública, eu quero discutir esse tema. Eu quero ser o primeiro senador policial que discuta a segurança pública com qualidade. Na verdade, a segurança pública no Brasil está falida. Está falida por um descaso gravíssimo do governo federal. O governo federal não participa das verbas para fazer enfrentamento à segurança pública. E 64 mil pessoas são mortas ali. Não é possível aceitar um número desse. Mais de 57% desse montante de pessoas mortas são jovens negros que moram na periferia,
que estão desamparados. A cada 2 horas, para você ter uma ideia, nós temos uma mulher assassinada. A cada 2 horas, mais de 20 mulheres são estupradas. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, o governo federal que retém mais de 65% de tudo que se arrecada nesse país, não participa com nada no bolo da segurança pública. Participa com menos de 0,5% dos 80 milhões que são investidos. Pela letra morta, deixam tudo com os estados. Os estados estão falidos, estão quebrados, mal conseguem pagar a folha dos seus funcionários, mal conseguem botar, colocar combustível nas viaturas, mal conseguem trocar munição para que os policiais possam usar. Ou seja, o meu projeto é a nacionalização da segurança pública. Confirmar que esse presidente que está aí... Seria como a nacionalização? A federalização que se fala Federalização, hoje em dia? ou seja, na verdade, há 2 meses atrás, esse presidente da República que está aí, ele aprovou a lei do SUS, porque era discutida já no meu tempo, lá na academia, em 2004, quando ainda era instrutor. Criou o SUS, Sistema Único de Segurança Pública, mas não regulamentou, não diz de onde veio o dinheiro. Ficou só lá na letra, né? Tá mais uma lei morta, é preciso te dizer de onde vem isso. A nossa ideia é que desses 80 bilhões que existe de investimento, que basicamente estão nos estados, isso mude para 160 bilhões. Nós precisamos que o Brasil entre com pelo menos 4,5% do PIB, que é a média da OCDE, em investimento em segurança pública. Aí sim nós vamos ter qualidade para exercer a segurança pública na ponta, principalmente valorizando quem? O policial. Quem faz segurança pública é o homem. Não adianta toda a estrutura. Então, nós precisamos remunerar bem esse homem, nós precisamos dar segurança para ele, precisamos dar condições de moradia, seguro de vida. Nós precisamos que esse homem tenha o preparo e a condição de exercer a atividade que é. Deixa eu te dizer uma coisa, Aline. O policial, como eu, é a única profissão que jura diante do pavilhão nacional entregar a sua própria vida para defender a vida do povo do Pará. Nenhuma outra faz. Por isso que eu tenho a certeza de que os policiais que estão me ouvindo, seja do Bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, sabe o quanto falta dinheiro nas instituições. Falta dinheiro para fazer segurança. Você roda as estradas no Pará e não vê polícia rodoviária. A própria Polícia Federal tem um efetivo ínfimo para trabalhar as barreiras. Como fazemos segurança pública nesse Brasil? É preciso nacionalizar, regulamentar o SUSP e fazer com que funcione, garantindo recursos para criar inteligência, para o Instituto de Perícias Científicas possa investigar. Só 7%, Aline, 7% dos homicídios nesse país são apurados, do que é registrado na Polícia Civil. Não é porque a Polícia Civil não trabalha, não, é porque não tem condições humanas, físicas, para poder investigar. E aí nós precisamos melhorar o sistema prisional, precisamos gerar condições de que haja, as pessoas ficarem presas e cumprir. A impunidade é a mãe de todos os crimes. Precisamos rever o nosso Código Penal, que é de 1940. Nosso Código de Processo Penal é de 42. Isso gera uma impunidade, demandas, embargos, e muita gente mata ou rouba e não está preso. Muitas vezes não está preso porque não tem vaga. Muitas vezes não cumpre a pena porque os advogados ficam protelando, e aí cria aquelas saidinhas, dá para ir ver a mamãe, para ver o Papai Noel, e toda vez que sai do presídio, o que acontece? Aumenta o crime na ponta, e a gente percebe isso, isso é um dado que as polícias percebem. Precisamos acabar de brincar com isso, ou seja, quem comete o crime tem que pagar pelo seu crime. Coronel, a gente entrevistou um candidato aqui à presidência da República, e que ele defende que os presídios, tanto os federais como os presídios estaduais, eles sejam administrados terceirizados pela iniciativa privada. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como uma boa oportunidade. Eu entendo o seguinte, a gente precisa de mais Brasil e menos Brasília. Sempre diminuir isso, o Estado tem que diminuir, o Estado tem que ser um grande incentivador. Veja bem, você acha que ressocializa esse sistema penitenciário que aí está? De alguma forma, alguém sai melhor ao entrar no sistema penitenciário? Lógico que não. Difícil, né? Exato, mas isso é uma força de trabalho que está ociosa, que de repente, de alguma forma, terceirizando, e a gente tem essas experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, que é possível, sim, fazer com que, terceirizado esse sistema, a gente possa aproveitar de alguma forma, estimular de alguma forma, para que esse cidadão realmente seja ressocializado. Na verdade, o Estado precisa entender o seguinte, o Estado, muitas vezes, quando faz mal, gasta muito e o resultado é ruim. Quando entra a terceira via, o setor privado,
Às vezes sai mais barato, com melhor qualidade. Precisamos experimentar. É lógico, de forma gradativa, que a gente possa fazer experiência, mas não pode ter medo de mexer. Nós temos hoje bolsões enormes de cadeias superlotadas e não podemos fechar os olhos para isso. Coronel, eu queria que o senhor usasse os seus últimos minutos que o senhor tem aqui para o senhor dizer para o povo do Pará por que o senhor quer ser candidato ao Senado, Obrigado, representar Aline. o estado do Pará. Aline, eu queria pedir para todos que estão me assistindo dizer o seguinte: eu sou novo, mas eu sou novo diferente. Diferente porque eu saí do seio da população, da sociedade, que estava trabalhando até 6 meses atrás e nunca tinha feito uma atividade política. Agora eu quero chegar ao Senado. Mas espero chegar ao Senado não para arrumar um emprego ou pelo poder, pelo poder. Quero representar você, você que está em casa, você que está assistindo, para colocar alguém que não tem rabo preso com ninguém, não está representando grupos políticos ou de família política. A minha representatividade é as pessoas, e principalmente as pessoas mais pobres. Eu quero contar com o seu voto para te representar no Senado e fazer uma coisa diferente. Ainda temos um tempo? Não, a gente já está concluindo aqui. Eu queria agradecer ao coronel, queria agradecer ao coronel Osmar Nascimento pela entrevista, né? E dizer que a gente ainda vai entrevistar os outros candidatos, agora no primeiro turno. E muito obrigada pela presença aqui, coronel. Roma News, conectando você nas eleições de 2018.